Já estamos de volta, acabamos de postar uma foto lá no Instagram, então corre lá, comenta, que daqui a pouco eu leio o seu recado aqui. Agora, com 3 editais abertos, a imprensa oficial Graciliano Ramos convoca autores alagoanos para realizarem as inscrições e serem contemplados com a publicação de livros inéditos. E quem vai falar mais sobre esses editais é o presidente da imprensa oficial, Marcos Kimmer, que a gente já começou a conversar com ele aqui no primeiro bloco. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui. Explica pra gente, é só ir lá, se cadastrar, vai passar por um crivo para saber se o livro pode ser editado? Explica tudo pra gente. Nós temos 3 editais abertos, né? Um de literatura infantil, que é para a coleção Coco de Rodas, que é uma coleção já bem conhecida aqui, que é adotada por algumas escolas, que as crianças têm um carinho por ela. São histórias infantis de até 1.200 palavras, não são histórias curtas que permitem que muitas pessoas possam escrever a sua história. Ela tem que ser ambientada em Alagoas, geografia, história, mitos, lendas, história de ficção, né? A gente exige que seja uma ficção. E aí as pessoas, após se inscreverem, pode escrever através do nosso site, lá tem todas as instruções do edital, que é Imprensa Oficial AL, e pode ir no Google, Imprensa Oficial Graciliano Ramos, você também chega em nosso site, lá tem as instruções para inscrição. Depois, tanto para Coco de Roda como para os outros editais, você depois é escolhido, a gente contrata pareceristas para darem os seus pareceres para os textos inscritos, e a partir daí a escolha daqueles que serão publicados. No caso da Coco de Rodas, são 5 livros que serão selecionados. Ai, que ótimo! E depois eles são ilustrados, ricamente ilustrados. A gente contrata ilustradores alagoanos. Isso agora, porque o escritor está se preocupou ali com o texto, só com o texto. Certo. Todo o trabalho de edição, ilustração, e distribuição, comercialização, é tudo da imprensa oficial depois. O segundo edital é o edital de literatura. Esse ano que passou, a gente teve 100 inscritos, e esse ano estamos publicando 19 obras decorrentes desse edital. Já publicamos 10, 5 na primeira leva, 5 na segunda leva, um deles é o Cleiton. Olha que legal, Cleiton foi escolhido e está com um livro maravilhoso, um livro de poesia do mais alto gabarito. E nós temos mais 9 para publicar. Né? A mês que vem mais uma leva de 5 e até o fim do ano mais uma leva de 4. E o outro edital é o edital de iniciação científica, que é voltado para a comunidade acadêmica, para aqueles trabalhos de conclusão de cursos em forma de artigo científico, e a gente... depois após a escolha, também com a ajuda da FAPEAL, parecerista, que é algo mais técnico, a gente escolhe, publica e transforma em livro. Esse ano nós lançamos, decorrente do edital de 2015, um livro. Foram 3 trabalhos selecionados e foi feito um livro que já foi lançado, que já está também distribuído. Aí nos editais desse ano, Marcos, por exemplo, do ano passado de 100 inscritos foram 19, né, na parte da literatura. Você já tem uma ideia para os editais desse ano? Boa pergunta. A gente deve publicar entre 20 e 25 obras, né? Mais do que isso a gente fica difícil, porque realmente é trabalhoso converter todas elas em livro. Mas entre 20 e 25 é a nossa ideia. Por que entre 20 e 25? Porque os trabalhos receberão pareceres, pode ser que nós tenhamos menos de 20 considerados aptos para publicar. Mas eu acho que esse ano o número vai superar a inscrição de 2015. Devemos ter mais de 100 inscritos, com certeza. E todos eles, de 100, tirar 19, né? Trabalho minucioso aí de escolha. Mas eles chegam com qualidade. As pessoas que estão ali se inscrevendo, né, elas estão realmente no nível de qualidade, ou a gente ainda pretende, e a gente reverte isso para a educação, né? A gente ainda sente talvez uma deficiência aí na educação para as pessoas, tanto na escrita, né, como no pensar, porque pensa para poder escrever, para poder falar. Como é que você sente isso, O nível de qualidade, mesmo quem não foi escolhido, escreveu coisas interessantes, de nível, com português correto, com histórias bem elaboradas, com poesias bem feitas, e nós selecionamos esses 19. Não quer dizer que os outros não têm qualidade, mas foram escolhidos
escolhido os 19 para publicar. E tivemos, dentre os 19 que saiu na primeira leva de 5, de Seu Lindoso, né? Seu Lindoso é um alagoano fantástico, historiador, tem 80 anos e que se submeteu ao edital. Nós escolhemos o livro dele, são Os Filhos de Ana Rosário, que todo alagoano deveria ler, porque é um belíssimo romance. E Cleiton, você está com esse aqui, posso só mostrar para o pessoal de casa? Por favor. Olha aqui, que é o Passa Vida e Artefato. É isso aí. Pois é, então, por que 2 nomes, né? Porque eu vinha escrevendo ao longo da minha vida, né? Eu comecei a escrever com 15 anos de idade, né? E ia juntando, ia engavetando, né? Não tinha oportunidade nenhuma de compartilhar, a não ser com os meus amigos e pessoas mais próximas, né? E aí fui acumulando, né? E o tempo foi passando, eu fechei essa obra Passa Vida, ainda por volta de 20 anos de idade. Então são poemas da minha adolescência, esse Passa Vida, né? De poemas escritos entre 15 e 20 anos de idade. Certo. Aí eu fechei esse livro, né, conceitualmente, e depois eu continuei escrevendo outras coisas. E isso que eu escrevi depois, acabou entrando, eu coloquei esse nome de Artefato. Eu quis separar mais por essa questão de tempo, né? As pessoas, os meus processos evolutivos, entendeu? Eu, como adolescente, vivendo na cidade de Maceió, entendeu? Enfrentando os problemas que um adolescente comum enfrenta, todo o processo de transformação pessoal também, as dúvidas, os questionamentos, né? Aquilo que me impressionava, eu fui colecionando isso, né? E esse livro Passa Vida, o Passa Vida, que é o primeiro, e o Artefato também, de certa forma, não é bem o que eu sou hoje. É como se fossem fotografias sentimentais do meu processo de desenvolvimento natural mesmo. Ô Cleiton, e o que te incentivou, o que te estimulou a ser um escritor? Bem, isso daí eu devo à professora Socorro, que foi minha professora na Escola Rio Palmeira, entendeu? Ela já incentivava os alunos a escreverem. Em um momento na sala de aula ela pediu que a gente escrevesse um soneto, e aí eu escrevi ali para fazer aquele exercício, né, que a professora exigia, mas eu senti um prazer tão grande naquele processo que eu não parei mais. E aí comecei a frequentar a biblioteca mais assiduamente, né? Aí ler Camões, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Jorge de Lima, alagoano, que foi muitas formas que eu uso, eu fui inspirado pelo Jorge de Lima, então por outros poetas grandes da nossa língua, né? Então, artisticamente falando, para quem entende, né, de poesia e tal, a gente sabe que o verso livre, né, que era o pessoal em 1922, na Semana de Arte Moderna, trouxe essa novidade, né, e tal, porque antes os poetas anteriores eles eram muito cultos, muito intelectuais, exigiam muito, né, muitos critérios para se escrever, né, a questão da métrica, enfim, toda a simetria do texto, né, você fazer arte com palavras mesmo. As escolas anteriores, né? E aí, depois dos modernistas, as outras escolas, o pessoal foi desconstruindo o verso, aí escreve uma palavra assim deitado. Então, mas eu não quero entrar nesses detalhes de arte, mas imagina aquela arte que o cara pega uma lata de tinta, joga assim no quadro e diz, olha, essa é arte. É uma arte. Então, às vezes o cara, alguns poetas, né? Eu estou falando a minha opinião particular a respeito disso, né? Compartilhando. Eles pegavam uma palavra, escrevia aqui ou ali, ou 2, 3 palavras, aí montava assim, é arte, entendeu? E eu não sou assim, não sou de me impressionar com uma tela manchada, né? Eu preciso que o cara coloque um pouco do espírito dele, do sentimento dele, né? Que tenha um pouco do trabalho dele, de concentração, de poder organizar as ideias, transmitir uma mensagem, um começo, meio, fim, uma tônica, enfim. Então, eu uso muito formas, eu uso soneto, eu uso quadras, eu uso métrica, eu uso rima. Não foram todos os poetas que abandonaram isso, né, de todos, então, por isso que... mas eu também tenho verso livre, eu escrevi em várias formas, eu usei formas medievais, aí tem um poema que eu uso que é um canto real,
que é uma forma medieval. Eu aprendi mesmo a fazer poesia com o Manuel Bandeira. Certo. Porque o Manuel Bandeira, ele além de ser um ótimo poeta, né? Que eu gosto muito, ele escreveu um trabalho chamado Versificação em Língua Portuguesa para a enciclopédia. Antigamente, antes do Google, né, as pessoas tinham que recorrer à enciclopédia. A enciclopédia, né? E quem fosse recorrer para aprender sobre versificação encontraria esse artigo do Manuel Bandeira. E lá ele explicava como escrever. Então, quer dizer, o poeta revelando seu segredo ali, como era que ele fazia para escrever. Olha, né? É assim que se monta um esquema de rima, isso aqui é um esquema de rima interna, isso é uma coroa de sonetos, isso é um canto real, isso é um rondó, uma forma francesa, entendeu? E aí esse passa-vida foi eu experimentando essas formas. Essas formas. Eu me sentia desafiado quando ele dizia, é possível escrever assim, é possível organizar... E deu certo, né, Cleiton? Parece que sim. Parece que sim. Pelo menos passou pelo crivo, não foi, Marcos? Olha, que bom que a gente trouxe, né, para os alagoanos, para a luz, o Cleiton, né? Está aqui dando entrevista e todos podem ver como ele conhece, né, da arte que ele se propôs a fazer, né? Estamos todos muito orgulhosos de ver o Cleiton aqui, né, dando essa entrevista para a gente. Nosso trabalho é esse, né? Divulgar os autores, descobrir novos autores. E é essa convocação que a gente faz. Se inscrevam em nossos editais. O edital de literatura, ele pode ser poesia, conto, reportagem, romance, em qualquer forma, né? Certo. E o edital de infantil, eu acho que qualquer pessoa é capaz de escrever uma história infantil. Tente, inscreva. Quem sabe a sua história não vai ser escolhida. É verdade, mas a gente vai continuar conversando, tá? A gente só vai para um rápido intervalo comercial agora e na volta tem muito mais Tudo de Bom. Não saia daí.